Bem-vindos à nossa aula 3 do nosso curso de games. Nessa aula a gente vai verificar 5 jogos. Então, jogo de labirinto e coleta, contador regressivo, velocidade de objetos e plataforma. E vamos ver o comando sleep e o frame count, como ele vai controlar a velocidade de objetos na tela. Jogo 1, coletor. Cria um jogo onde o jogador iniciará no canto esquerdo alto do mapa e terá que pegar 5 objetos asterisco, espalhados aleatoriamente. Desenhe um mapa com bordas usando o hashtag. Use um contador para mostrar quantos objetos foram pegos e o total. Então aqui dentro do nosso programa eu peguei as 5 bibliotecas. A gente vai usar Conio para pegar as setas, o movimento do personagem com as setas. Windows.h para usar o comando gotoxy, o locale para a gente deixar o texto com a acentuação correta, né? Então aqui ele inicia com as duas funções secundárias. A gotox é esconde cursor, então é para evitar que seja piscada a tela essa função gotoxy. Esconde cursor para não aparecer o cursor na tela. Isso aqui eu já expliquei na aula 2, quem tiver dúvida só dá uma olhada, mas nesse caso aqui a gente só vai copiar o código, não precisa mexer, não precisa fazer nenhuma alteração. Dentro da minha função principal eu uso o set locale lc underline all, duas aspas, chama minha função esconder cursor, só preciso chamar na primeira vez, criar aqui um contador que começa em 0, tá? Então a gente vai ter 5 objetos, quando chegar no quinto objeto, o contador estiver em 5, ele para o loop e vai dar o texto dizendo que terminou o jogo. Criei minha matriz 20 por 40, a posição onde meu personagem vai começar, então ela vai começar na minha matriz na posição x igual a 1 e y igual a 1. Criei duas variáveis de j para a gente fazer o nosso for para imprimir a matriz e a variável tecla do tipo char para a gente pegar a movimentação do personagem. Então aqui criando a matriz nessas posições na linha 0 e na linha 19, na coluna 0 e coluna 39, ele vai colocar a hashtag para fazer a nossa borda e nos outros índices ele vai deixar o espaço. Aqui eu vou criar 5 objetos para que o nosso personagem tenha que buscar. Então aqui eu coloquei 5 posições aleatórias. Se quiser modificar, pode colocar qualquer uma dentro da matriz. Vou rodar o programa, aqui vai ser o nosso loop. Tá? Ele só vai quebrar o looping se o usuário pegar os 5 objetos ou ele clicar ESC. Eu coloquei uma saída com a tecla ESC. Chama aqui a função gotoxy00 para não piscar a tela. O nosso personagem ele vai aparecer na posição x, y, que lá em cima eu coloquei que é 1 e 1, tá? Então nessa primeira posição, na 1 e 1 ele vai aparecer. Imprimo a matriz e vou também imprimir quantos objetos foram coletados no total de 5. Tá? Se meu contador chegar a 5, ele vai iniciar em 0, ele dá um break e vai lá para o final do looping. Então ele sai do while e vai imprimir parabéns, você coletou todos os objetos. Depois que a gente imprime a matriz, onde o nosso arroba vai estar na posição 1 e 1, eu tenho que zerar essa posição, tá? Para não ter rastro do arroba. Então eu deixo como espaço. Faço a verificação do movimento. Então aqui eu coloquei, se o usuário teclar a tecla 27, que é o ESC, né, ele vai sair do programa. Aqui a gente poderia, em vez de ser break, podia ser exit. Senão ele vai dar aquela mensagem usando o break aqui de parabéns, você coletou todos, e não é verdade. Então pode substituir aqui por exit 0. Aqui a seta, quando é seta a gente tem que ignorar esse primeiro valor para depois ela ser incluída no getch e faço a verificação. Aqui ele tem, eu não posso chegar na linha 0 e na coluna 0, né? Então aqui tem porque são as bordas, então eu não posso chegar até a borda, né? Então eu tenho que fazer uma parede invisível. Então aqui eu fiz as verificações. Assim que eu realizar o movimento, se na posição que meu XY ganhou eu encontrar o asterisco, então se meu XY for, por exemplo, 4 e 24,
meu contador vai receber 1. Tá? Então, toda vez que ele encontrar as posições específicas ali, que sejam com asterisco, meu contador ganha 1. Executando o programa, o arroba ele começa aqui então na posição 1 e 1. Assim que eu pego o primeiro asterisco, ele aparece objetos coletados 1 de 5, 2 de 5, aqui a parede, olha, ele não passa da minha borda. Peguei o objeto 3, objeto 4 e o objeto 5. Aí embaixo, objetos coletados 5 de 5, parabéns, você coletou todos os objetos. A função sleep é usada para pausar a execução do programa por um determinado número de segundos. Ela é definida na biblioteca unistd.h em sistema Unix e Linux ou Windows.h. O tempo é em milissegundos diferentes do sleep do Linux. Então, se a gente colocar aqui sleep, ele tem que ser o S maiúsculo. Então, sleep, entre parênteses, 1000 vai ser 1 segundo, 2000, 2 segundos. Se a gente colocar 100, vai ser 0,1 segundo. Tá? Ele tem essa proporção. Para que serve esse comando? Ela cria delays entre ações, então a gente pode fazer animações, contadores, velocidades de objetos diferentes, simula o tempo de processamento, controla o ritmo de execução de um loop e durante o tempo de espera nenhuma linha do código é executada. Então, quando a gente usa o comando sleep, o período que a gente informar, o programa vai ficar pausado. Jogo 2, contador. Cria um programa que faça contagem regressiva de 10 até 0. Use a função sleep para controlar o fluxo de tempo. No código, então, eu coloquei a biblioteca Windows.h por causa do comando sleep. Vou fazer um contador começando em 10. E enquanto o contador for diferente que 0, eu vou fazendo a impressão da contagem regressiva, usando o meu próprio contador de 10, 9, 8, 7 até chegar a 1. Uso o comando sleep para ele marcar 1 segundo corretamente. Apago a tela aqui para a gente não ter repetição aqui no nosso print. E faço o contador menos menos. E quando ele chegar no 0, então quando ele não satisfazer a condição, ele vai imprimir o nosso texto aqui que eu usei a palavra bool. Então vamos executar o programa. Pronto. É só um contador básico ali. Você pode fazer, usar o contador para piscar, se você quiser, o texto. Aí reduzir o sleep para 500. Ele vai aparecer uma parte visível e uma parte invisível. Uma parte apagada e uma parte que apareça na tela. Aí fica a critério, mas aqui é só para mostrar que ele usa o contador regressivo corretamente. Tá? Não precisa fazer um for, um while para gerar algo parecido. O próprio comando sleep ele já conta certo o tempo. Frame contínuo. Um frame é uma fotografia do estado do programa em um instante. Em jogos e animações, o programa atualiza a tela diversas vezes por segundo. Cada atualização é um frame. Você imagina um vídeo ali que a gente tira do celular. Normalmente são 30 frames. São 30 fotos durante um segundo. Tá? Normalmente eles usam, tem máquinas que usam já 60, outras 120, né? Mas o normal é de 30 segundos. A nossa TV, né? A gente vê a TV é 29, 30, cinema é 24, né? Então são 24 fotos por segundo, 29 fotos por segundo. O frame count é um contador de quantas vezes a tela será atualizada. O comando sleep define o tempo entre frames. Então, se a gente usar sleep 100, são 10 frames por segundo. Se a gente for colocar para 30 frames, a gente teria que colocar um valor próximo de sleep, entre parênteses, 30, 33. A gente pode dividir 1000 por 30, 1000 por 60. A gente verifica quantos frames que a gente precisa, se a gente vai usar 30 ou 60 FPS. Velocidade de objetos. O frame count permite fazer ações com base no tempo, como mover objetos em velocidades diferentes, executar algo a cada X frame e criar padrões repetitivos. Jogo 3. Velocidades diferentes.
cria um código onde três objetos se movem na tela com três velocidades diferentes. Utilize o comando sleep para definir o frame em 0,1 segundos, 10 frames por segundo. Então, 0,1 vai ser 100 dentro do parênteses. Novamente, no código a gente inclui a biblioteca Windows.h. A gente vai usar tanto o GoToXY e o sleep. Aqui, para a gente ver sem piscar a tela, sem o cursor, então eu criei as duas funções, como eu fiz no primeiro jogo. Na função principal chamo então a função esconder cursor. Faço aqui uma variável chamada frame do tipo int começando em 0 e faço três objetos. Tá? Objeto na posição 1, na 2 e na 3 e também iniciando em 0. Então enquanto o frame for menor que 50, eu vou usar um contador, então ele vai chegar até 50. Então, enquanto ele for menor, eu vou rodar o programa e a gente vai ver a diferença de velocidade de cada objeto. Então aqui ele vai mostrar em qual frame na execução do programa. Meu objeto 1, a cada frame ele vai ter um acréscimo de 1. Meu objeto 2, ele vai demorar 2 frames para poder andar. Meu objeto 3, ele vai demorar 3 frames para poder andar. Então, por que eu faço assim? Se o resto da divisão for igual a 2, então, quando o meu frame tiver 1, não vai ser verdade, então ele não vai andar. Quando ele for 2, 4, 6, 8, ele vai andar uma posição. Então ele vai ter um atraso referente a esse primeiro objeto. O objeto 3 ele vai demorar 3 frames para andar uma casa. Então ele vai ser bem mais lento que o primeiro objeto. Um for que ele vai mostrar os objetos. Então o que ele vai fazer? Até chegar à posição, ele vai colocar vários espaços e depois ele vai imprimir o meu objeto, que nesse caso aqui é o número 1, e aqui é o número 2, e aqui é o arroba. Por que a gente tem que fazer o espaço aqui para ele fazer essa varredura? Porque senão ele vai ficar um rastro. A gente vai, por exemplo, apareceria vários zooms no meio da tela. Então, a cada atualização, então ele vai fazer a contagem, ele tem que verificar. Ele vai contar até, se o meu objeto está numa posição, aqui ele se moveu 5 vezes, até a posição 4, né, até 4 vezes ele vai preencher com espaço. Na quinta ele preenche meu objeto. Aqui que ele se moveu 3, até a posição 2, até o 2, ele vai mover com espaço, e na 3, o 2. Esse aqui, ele só vai imprimir a primeira posição. Então ele tem que apagar a posição que ele estava antes, que era 0, a posição 4. E aqui eu faço meu sleep, então espera 10 frames por segundo, a execução ocorrerá em 0,1 segundo, que é a duração do frame. Aí eu faço meu contador aqui do frame, então para ele aumentar 1, e vamos rodar o programa. Então como meu while ia até o frame é menor de 50, então ele foi até 49, e a gente teve aqui a indicação de velocidade diferente. Vamos executar de novo para verificar. A gente está vendo aqui que o 1 foi na velocidade normal, né? Então, que a gente deixou para o frame, o 2 um pouco mais baixa e o 3 mais lento. Jogo 4. Aproveitando o enunciado anterior, modifique o código para utilizar o comando gotoxy para posicionar o objeto na tela. Em um dos objetos, faça que ele mude de direção no decorrer da execução. Então a gente vai ter que fazer que esse objeto, quando ele chegar, que ele percorreu à direita até o limite, ele tem que recuar. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui nesse jogo 4. Basicamente é o mesmo enunciado, então essa parte do código é igual. Três objetos, começam na posição 0, e o nosso contador. O contador aqui para que ele chegue numa posição, a gente vai usar o contador para zerar o frame. Duas variáveis chamadas i e y. Esse comando for, a gente vai usar para apagar os espaços. Como a gente está usando o comando gotoxy para a gente não precisar fazer aquele for até a posição, colocar espaço e depois colocar o nosso objeto, a gente vai usar o gotoxy para fazer isso. Se o frame for menor que 30, o meu objeto 1
Ele vai aumentar 1 a cada frame. Quando ele chegar a 30, meu frame, em vez de eu incrementar a posição, eu vou decrementar. Então, em vez de ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Aí passo os outros aqui a mesma sequência, então dividindo, se o resto da divisão for 2 for igual a 0, ele vai ganhar 2. Se ele for aqui, em vez de 3, eu modifiquei para 5, então ele vai ser bem mais lento que do primeiro, do exemplo 3. Aí fiz aqui o nosso GoToXY para não piscar a tela. E aqui eu vou desenhar os objetos. No anterior eu usava o comando for para colocar os espaços e depois colocar o objeto. Nesse aqui não, a gente vai fazer direto no GoToXY. Então a gente vai, qual é a posição 1? Que ele está sendo incrementado, ou decrementado, né, se for o caso, e ele já vai colocar o objeto lá. Tá? Então aqui eu já vou fazer a impressão. Eu uso esse GoToXY aqui, o nosso for, para ele zerar, ele colocar o espaço na posição anterior que o objeto estava. Tá? Então a gente tem que usar dessa forma. Fica a critério, assim, qual que você acha mais fácil. Tá? Usar o for, como a gente fez para cada objeto, ou usar o GoToXY. Aqui, por que que esse for aqui é diferente? Porque a gente faz um for só, vai citar as 3 linhas, então a da linha 1 até a linha 3, tá? Que a linha 0 vai ser onde que a gente vai mostrar o frame. Então ele vai verificar por linha. Então até ele vai fazer a verificação e vai zerar tudo que tem na linha. Tá? Ele vai imprimir com espaço. Aí quando ele chegar aqui embaixo, ele vai imprimir só o objeto. Então aqui já posiciona direto o objeto na posição que a gente precisa. Embaixo eu coloco o sleep 100, é o mesmo 10 frames por segundo. Passo o contador frame e o point mais. Se o frame for igual a 49, ele vai zerar. E quando o meu contador chegar a 100, ele sai do programa. Basicamente é o mesmo contador, só que como é que eu vou zerar quando ele chegar em 49, eu deixei o contador aqui para ele finalizar o programa quando ele chegar até 100. Não precisava. Dava para a gente chegar até um limite aqui do frame, por exemplo, já colocar um limite frame até 80 e sair. Mas eu criei um contador para fazer isso. Executando o programa, ó, ele chegou na posição, ele retorna. Aí ele volta para a posição, retorna de novo. Enquanto o frame for menor que 30, eu vou aumentar 1 e quando ele for esse sinal, ele vai decrementar. Então assim, o frame passou de 30, ele vai recuar, ele vai para a esquerda. Só que ele chegou a 49, eu estou zerando o frame. Por isso que ele vai mais para a direita do que ele volta. Então a gente pode verificar ali o objeto 1. Ele chegou no 30, volta um pouquinho, recua, volta, chegou no 30, recua de novo. Tá? Ele fica indo e voltando, mas ele vai mais à direita do que para a esquerda. Jogo 5, plataforma. Faça um programa onde será mostrada na tela uma matriz 12 por 36 com a borda preenchida com hashtag. Nosso personagem arroba precisará ir do ponto inicial, porta de entrada, até o final, porta de saída, sem, sem encostar em 2 objetos. Esse aqui eu vou inverter, eu já vou executar o programa para vocês poderem visualizar. Então, aqui executando, aqui a gente tem 2 objetos. Aqui o meu arroba inicia aqui do lado dessa portinha. Se eu encostar em um desses objetos, é para eu perder a vida e o programa encerrar. O meu objetivo é chegar lá à direita, onde tem aquela porta branca e preta. Aí eu posso mover. Aqui eu acabei não deixando, eu deixei livre aqui para ele subir e descer. O ideal seria só deixar ele correr para a esquerda e para a direita. Se eu voltar aqui a porta sobe. Se eu voltar à direita, ela volta. Então aqui, se o objeto me pegar, você perdeu, veio die, muito ruim. Executando de novo, eu passei, ai, morri de novo. Então, vamos esperar o objeto passar.
Se eu cair aqui no segundo objeto, também aqui eu morro. Passei os dois objetos, cheguei na última porta. Parabéns, você terminou o game. Execução é dessa forma. Aí eu vou mostrar qual que é o problema do exercício, assim, que ele ficou muito grande, assim, o código, né? Então, a gente usa aqui a cone.h para movimentação em Windows por comando sleep. Aí a diferença de movimento, porque os objetos são diferentes ali para movimentar. Novamente as duas funções, né, de esconder cursor e não piscar a tela. Meu frame aqui começa na posição 0. Aqui eu deixei o código muito sujo aqui, né? Então aqui meu objeto vai começar no X aqui no 5 e Y10. E eu criei duas flags. Uma que ela vai subir, outra que ela vai descer. Inicialmente o subir ele está apagado e a flag descer ele está ativo. Então quando iniciar o programa ele vai descer até chegar no limite e depois muda a flag, então o sobe vira 1 e o desce vira 0. Para o objeto 2, aqui é a mesma coisa, ele vai começar na posição no x igual a 1, na coluna 20, e ele vai sair lá da, da linha 1 até a linha 11, fazendo um movimento de subida e descida. E aqui também eu criei duas flags 0 e 1, é o mesmo caso aqui do outro. Essa linha do código aqui que dá para apagar. Aqui eu criei então uma matriz 12 por 36. Tá, só para resumir aqui é x e y do objeto 2 que eu chamei, e aqui é x e y do objeto 3. É que eu fiz muita variável e mais as duas flags, né? Ficou muito grande. Qual que é o melhor jeito de fazer? É usar uma struct. Uma struct seria bem mais fácil, seria bem mais limpo o código até reduzir no limpo. Eu vou tentar deixar um código no site com ele mais com a struct. Eu criei aqui minha matriz 12 por 36. O nosso personagem vai começar na posição 10 na coluna 2. Duas variáveis IJ para fazer o nosso for para gerar a matriz e imprimir. E o charteca para movimento. Então aqui fiz aqui as bordas, né, e os espaços. E aqui eu fiz as duas portas. Então a porta de entrada e a porta de saída. Então usei aqui o código da tabela ASCII 2, né, 176 e 178. Dentro do nosso looping, chama o GotoXY para não piscar a tela. Nosso personagem vai aparecer na primeira posição que a gente já indicou, né, no XY. E aqui nossos dois objetos também a gente vai imprimir igual o personagem. Então eles vão aparecer nas posições que eu indiquei. Imprimo a matriz. Aqui é o seguinte, eu imprimi a matriz, aí depois que a matriz é impressa, eu vou colocar novamente as duas portas no lugar que elas têm que estar. Tá? Aqui nessa posição 10.1 e 10.34. E quando o arroba ficar em cima da porta, ela vai se apagar. Tá? Porque ele tem a preferência. Né? A hora que ele sair, ela volta. Tá? Por isso que eu coloquei aqui para que ela se retorne. E nosso personagem, toda vez que a gente movimentar, ele vai ser impresso, mas depois a gente coloca na posição onde ele apareceu, o espaço, para evitar que gere rastro. Tá? A gente tem que colocar. Fiz aqui a verificação, então se ele chegar, ou vai chegar na posição 10.34, encerra o loop, então vou dar um break, ele vai lá para o final do while e vai dar a mensagem: parabéns, você terminou o game. Se o personagem encostar no objeto 2 ou no objeto 3, ele vai dar a mensagem que você é muito ruim e vai sair do programa. Então aqui com os dois ifs aqui para isso. Aqui, como a gente limpou o nosso personagem para ele não ter rastro, a gente tem que fazer isso também com os objetos. Então na posição que eles estão, que eu já imprimi a matriz, eu tenho que limpar a posição anterior do objeto, porque ele vai se mover, ele não vai ficar parado.
Então a gente tem que usar essas duas linhas aqui para apagar, para evitar rato. Aí aqui ficou a parte maior do código, porque para a gente verificar a posição do objeto, para ele ir e voltar, e se a flag está para descer ou subir. Então nesse objeto 1 eu tenho que fazer essa verificação, tá? Eles têm que ser iguais, tá? Então quando for, o objeto começou ali no 5, tá? Esse objeto 2. 5 é menor que 12? É, e minha flag de descer está ativa? Tá. Então ele vai descer. Então ele vai aumentar, no meu X, ele vai aumentar 1. Então ele vai pular uma linha. Se, quando eu chegar na linha 11, que é antes da borda, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o flag. Ele não vai mais descer, então para de descer, meu flag fica 0, e meu sobe ganha 1. Então ele começa a subir. Aí ele vai cair dentro desse outro if aqui. A posição do x, né, que no caso aqui chegou a 11, se for maior que 4, e meu flag sobe tá ativo, ele vai fazer a decrementação do meu x. Então ele está em 11, ele vai ir para 10, até chegar em 5. Quando ele chegar em 5, ele vai cair aqui na minha verificação. Aí eu vou alterar o flag de novo. Tá? Ele faz a inversão. Eu joguei esse código no chat GPT, que eu estava com um problema que em vez de... Eu estava achando que a matriz era 10 em vez de 12. E aí fiquei uma hora batendo até que eu tive que usar o chat GPT para verificar. Aí, um erro bobo, assim, né? Que era 12 em vez de 10 que eu estava tentando. Aí o chat GPT pediu para alterar isso aqui, para deixar mais enxuto. Tá? Ele deu uma alternativa para que eu fizesse, mas a lógica tá certa de usar um flag. Talvez assim o código ficou muito grande, né? Então para subir e para descer. Se você copiar esse trecho do código, o código inteiro, e pedir para que ele faça a, a modificação, ele vai informar um código bem mais simples, uma flag só. Aqui eu estou usando duas, né? Mas ele faz ele reduz bastante o código. Pro objeto 2 é a mesma coisa, tá? Aqui as duas verificações estão com a flag, as posições que eu quero, até onde o objeto vá. Então, assim, quem quiser verificar no chat GPT ou no Gemini, eles vão dar um código mais enxuto, mas o ideal é que você entenda a lógica, né? Quando ele chega na posição, você tem que ter o flag, tem que mudar. Até eu ia deixar o código que foi gerado no chat GPT, mas eu preferi não, senão o código fica muito grande aqui, né? Eu ia deixar só com um comentário, mas talvez na próxima aula eu deixe esse código até com uma referência, assim, para quem deseja mudar. Mas o meu código funcionou, tá? Deu certo. A nossa verificação do movimento normal, que a gente já viu nos outros jogos, outros exemplos. Aqui é só se você quiser tirar para ele subir e descer, que não é necessário, né? Dá para tirar essas duas linhas aqui e deixar com comentário. E lib33, eu então deixei o nosso frame basicamente 30 frames por segundo. Tá? Peguei o valor 1000 dividido por 30 vai dar 33. Tá? Ou 30 se quiser deixar, para ser um pouco mais rápido. E aqui incremento o meu frame. Por que tem que incrementar o frame? Porque a gente precisa fazer essa divisão, né? Para a gente verificar qual a velocidade que cada objeto vai se mover diferente. Então aqui só para executando de novo, que esse meu objeto aqui ele é mais lento, né? Esse aqui é bem mais rápido. Ele é o mesmo do meu personagem. Então vamos passar aqui rápido. Mas quando a gente for trabalhar com mais objetos, o ideal é fazer com struct. Então esse foi o nosso final da aula 3 de games. Aqui segue ali o site para que eu vou deixar os códigos, né? Qualquer dúvida podem encaminhar por e-mail. Então até a próxima aula.